Olá, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor João Bonato, professor orientador da nossa LEA, a Liga Estudantil de Ensino em Anatomia, e estamos hoje com mais um Anatomista Entrevista. E hoje com a grata satisfação de contar com esse fera da anatomia, esse monstro na anatomia, e um grande amigo, professor Richard Haut Cabral, professor conhecido no mundo inteiro a respeito de anatomia. É uma autoridade mundial. Seja muito bem-vindo, professor Richard. Professor Bonato, eu que agradeço o convite. É uma honra inenarrável poder estar aqui participando dessa grande iniciativa. Eu queria começar minhas palavras parabenizando por todo esse trabalho que você tem desenvolvido junto aos seus estudantes na anatomia como um todo. Então, é uma honra muito grande e espero poder contribuir de uma forma bacana com todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Richard. Nós agradecemos. Vamos, Jéssica, fazer a abertura do nosso Anatomista Entrevista? Sim, então, o Anatomista Entrevista, ele busca fazer com que nós, estudantes e amantes da anatomia, possamos saber um pouco mais da história de anatomistas que fazem ela ser real na nossa formação e na nossa vida. Nessa série, estamos conversando com anatomistas de diversas áreas da saúde e de distintas formações. No caso caso você que esteja nos assistindo, então, queira fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. E fique atento às nossas redes sociais e aos nossos entrevistados, tá bem? E nós gostaríamos de iniciar, então, professor Richard, agradecendo muito a tua presença e perguntando para ti como foi a sua formação acadêmica e como você chegou até a anatomia. Então, obrigado, Jéssica, pela pergunta. Na verdade, só dizer que as palavras do professor Bonato são palavras de amigo, que ele exagerou muito, então é bem menos, na verdade. De forma Bom, alguma. em relação à anatomia, na verdade, eu preciso contar uma coisa, assim, eu sei que talvez o professor Bonato vai ficar chateado com o que eu vou dizer, né? Vai ficar meio, puxa vida, mas, na verdade, anatomia no primeiro ano da faculdade foi minha primeira nota vermelha da vida. Eu nunca tinha ido mal assim na escola e anatomia foi na primeira vez na minha vida que eu fiquei de recuperação. Então assim foi um choque tremendo. Tudo bem que na verdade na minha época a gente tinha, por exemplo, 4 meses de anatomia e o último dia era a prova de todo o conteúdo da anatomia e aí eu tive daí eu fiquei nervoso na hora, não sabia como é que era essa tal de prova tipo gincana, e aí eu saí do laboratório para pegar caneta, que eu não sabia que pegar caneta, aí o professor não queria me deixar entrar, enfim, foi aquela bagunça total, e aí mesmo eu tendo estudado de final de semana, estudava praticamente todos os sábados, quando chegou lá na hora eu já não sabia mais reconhecer nada de nada, e eu realmente acabei ficando de recuperação. Então essa foi minha primeira experiência, né, com anatomia, foi o meu maior trauma, né, a primeira vez na minha vida que eu tirava uma nota vermelha e ficava de recuperação. Mas, né, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E aí, no semestre seguinte, eu tive aula, na verdade, no seguinte, eu tive aula de anatomia do sistema circulatório, né, por acaso, que hoje eu sou cirurgião cardiovascular, e nessa anatomia do sistema circulatório eu ganhei o prêmio de melhor aluno da turma, né, dessa disciplina. E aí eu acabei conhecendo a professora Nadir Prates, que na verdade, que é a minha segunda mãe, minha mentora espiritual, e que, na verdade, acabou me convidando para trabalhar com ela. E aí, a partir desse bom relacionamento, né, de professor e aluno, e ela foi me dando oportunidades, acabei começando a ministrar aulas para o curso de técnico em radiologia, fui monitor 5 anos da faculdade, e aí isso me fez com que eu realmente me apaixonasse pela anatomia. Eu terminei a faculdade, eu sempre me mantive ligado à anatomia, mesmo na residência médica, eu fiz cirurgia geral, depois cirurgia cardiovascular, né? E talvez por ser um amante da cirurgia, talvez a anatomia realmente, e por tudo isso que eu falei para vocês, acabou me conquistando.
E aí, quando eu estava terminando a minha residência médica, surgiu a oportunidade de eu entrar no programa de pós-graduação em anatomia, e aí a paixão, assim, o casamento assim, aconteceu. Né? Então, essa foi minha história, minha trajetória dentro da anatomia. Eu devo te confessar também que, num primeiro momento, assim, a anatomia sempre foi uma paixão, mas, na verdade, o meu objetivo inicial sempre foi ser cirurgião, né? Cirurgião cardiovascular. E aí foi bastante interessante que a vida vai te mostrando um pouco dos caminhos que você vai trilhar, né? E aí as oportunidades começaram a surgir muito mais na anatomia do que na cirurgia cardiovascular. E talvez pela paixão que eu tenho em ensinar, pela paixão que eu tenho da aula, a anatomia realmente me fisgou de uma vez por todas. E hoje em dia eu sou praticamente 100% professor de anatomia. Que espetáculo, que maravilha! Quem diria que o professor Richard Cabral teve nota vermelha em anatomia? Isso é bom, isso é bom, isso é bom para quem está ouvindo, para quem está assistindo. Tanto não entrar em desespero, achar que tudo está perdido. Não, não, muito pelo contrário. Nós temos aí, como eu disse antes, sem demagogia alguma, sem falso elogio ou excesso de amizade, nós temos aqui um monstro da anatomia mundial, né, que é o nosso professor Richard. Buenas, professor Ramos. Então, primeiramente, muito obrigado, professor, por ter tirado esse tempinho para gravar conosco. Sem comentários, né, para nós que somos alunos, poder ter esse contato, né, de professores e ver a humildade, que nem essas histórias assim que acabam sempre nos inspirando. Então, muito obrigado mais uma vez. E, professor, no momento nós estamos passando por uma pandemia, né, no qual estamos, né, está impedido de ter essas aulas presenciais. Pois bem, né, como a gente sabe, o senhor tem o hábito da utilização de aplicativos de ensino e de avaliação, como, por exemplo, o Socrative, o Kahoot, enfim. Então, conte para nós como está sendo para ti essa experiência das aulas em distanciamento social, se facilitou, dificultou esse teu conhecimento desses aplicativos, como está funcionando para ti? Bom, eu acho que, na verdade, essa pandemia ela veio para mudar um pouquinho o paradigma do ensino e mostrar que realmente existem várias ferramentas que podem ser associadas, inclusive para o ensino na anatomia. É claro que, assim, eu não, em hipótese alguma, eu estou dizendo que a dissecção, o manuseio das peças anatômicas reais e dos corpos pós-mortem são dispensáveis. Muito pelo contrário, a gente confirma e reafirma e assim, jura por tudo que é possível jurar que, na verdade, essas atividades com peças anatômicas reais e cadáveres é essencial, é fundamental e, bem sinceramente falando, não dá para ser um excelente profissional da área da saúde sem ter esse manuseio. Então, isso é fundamental. Mas isso não é tudo. Então, na verdade, eu acho que a pandemia ela veio para mostrar, para a gente abrir um pouquinho os nossos horizontes e a gente também deixar de ser mudar um pouquinho as nossas concepções. A gente tem utilizado, eu acho que, na verdade, a grande estratégia, a grande sacada é a gente tentar deixar a nossa aula interativa, né? Eu acho que a interatividade ela é fundamental, porque a gente tem falado muito dessa questão das metodologias ativas, mas não é só simplesmente pegar o conteúdo e falar, se vira aí negão, né? Eu acho que o grande problema é que muitas vezes as pessoas acabam entendendo de uma forma errada essa questão das metodologias ativas. E aí, se você realmente contextualiza, você problematiza aquele conhecimento, se você dá a oportunidade para o estudante sair da passividade e participar ativamente da aula, principalmente interagindo, eu acho que esse é o grande segredo. E com essas ferramentas que nós temos à disposição, a gente consegue fazer uma série de atividades. Então, o segredo assim, não é usar a ferramenta por usar a ferramenta, mas é tentar encontrar nessas ferramentas uma forma da gente viabilizar
aquela estratégia educacional que a gente queira, que a gente gostaria de aplicar para que realmente o aluno participe da melhor forma. Realmente, assim, a utilização das atividades, das aulas ao vivo, né, que a gente faz através de, como, por exemplo, essa ferramenta que nós estamos falando hoje. Então, na verdade, assim, apesar da gente não estar próximo, mas assim, ela otimiza várias situações, né? Ela poupa tempo, ela permite com que a gente possa estar num ambiente mais sossegado e tranquilo, mais confortável para a gente. Então, assim, isso não é ruim. A utilização de uma série de vídeos, assim, muitas vezes a gente não consegue ter uma peça real com toda aquela qualidade de dissecção, com todas aquelas estruturas visíveis. Então, assim, você ter um vídeo bem feito, um material bem dissecado, bem preparado, isso, claro que é proveitoso para o estudante. Existem algumas ferramentas que a gente tem utilizado, por exemplo, para tornar vídeos interativos. Então, a gente procura fazer tanto que a gente chama de atividades, estratégias para as aulas síncronas, né, para aquelas atividades que a gente faz durante a sala de aula, como a gente tenta também desenvolver estratégias para atividades assíncronas, onde o aluno vai poder desenvolver isso em casa. E uma das estratégias que a gente tem utilizado bastante é a sala de aula invertida. Então, ao invés do aluno chegar sem nada e a gente ter que começar desde o beabá, na verdade, é muito importante essa possibilidade do estudante ele já vir com o básico já dominado, conhecendo os pontos principais daquele tema, para que a gente possa tirar as dúvidas desse aluno e a gente aproveitar para aplicar aquele conhecimento, para a gente discutir o conhecimento. Eu vou dar um exemplo, na verdade, que eu vivenciei, que eu vivenciei isso na minha prática profissional, e eu acho que isso que mudou um pouquinho a minha percepção. Tem um assunto que a gente estuda praticamente nos 6 anos da faculdade, né, que é distúrbio hidroeletrolítico, ácido básico, né? A gente estuda no primeiro ano na bioquímica, depois a gente estuda no segundo ano na fisiologia, depois a gente estuda na fisiopatologia, depois a gente estuda na clínica médica, depois a gente estuda na nefrologia, depois a gente estuda na UTI, depois, enfim, todo ano a gente está descrevendo, está estudando e está discutindo distúrbio ácido básico. E aí eu era R1, residente de cirurgia geral. Meu primeiro estágio foi na UTI de pós-operatório. Claro que quando você é residente, você fica sob a supervisão, né, de um médico. E eu nunca me esqueço, eram umas 2 horas da manhã, a enfermeira chegou, doutor, saíram os resultados dos exames, das gasometrias. E aí, agora, o que nós vamos fazer com esses pacientes? Aí eu olhava assim e falei, minha Nossa Senhora, e agora? Será que eu vou dar soro? Será que eu vou dar bicarbonato? Será que eu vou mexer na ventilação? Quer dizer, então, assim, apesar de eu ter estudado isso 6 anos do curso, quando chegou no dia a dia, na hora de resolver, na verdade eu não sabia muito direito o que fazer, porque na verdade eu nunca senti na pele a necessidade. Então a gente sabe, mas a gente às vezes não sabe como a gente deveria saber. Então eu acho que se a gente talvez essa questão da problematização e da participação ativa do estudante, onde ele vai sentir realmente na pele a necessidade de resolver aquela questão, talvez isso fale, puxa, isso eu preciso saber, isso talvez eu preciso prestar atenção, isso talvez seja importante. Então, a ideia, talvez, da gente ter essa possibilidade dessas ferramentas de poder já preparar o estudante para que a gente use o tempo que a gente está em contato para poder discutir coisas importantes e fazer as aplicações, elas talvez sejam melhores. Então, talvez a gente possa fazer com que no futuro os meus colegas, né, os nossos alunos tenham menos chance de ter essa situação. Claro que, na verdade, nesse momento a prioridade é o paciente, então eu tive que ir lá, né, com toda humildade, chegar para o professor, olha, professor, e aqui, chegar nas casas, agora eu estou em dúvida, não sei o que eu faço, né? Obviamente, mas assim, a gente não quer passar por essa situação, que a gente se sente constrangido. Então, se eu estudei 6 anos, como é que é possível que depois de 6 anos de ter estudado eu não consigo resolver esse negócio? Né? Então, eu acho que quando a gente fala dessas estratégias, acho que elas são importantes para isso. E a gente, na minha opinião, todas essas tecnologias, elas são importantes porque elas vão te auxiliar, né, para que as pessoas possam atingir aqueles objetivos. A gente tem inúmeras ferramentas, a gente tem várias ferramentas de vídeos, a gente pode usar ferramentas que teoricamente são utilizadas, por exemplo, para fazer mural virtual, a gente pode utilizar para fazer estratégias de atividades
para organizar melhor as várias atividades. A gente tem usado, por exemplo, o formulário do Google para criar atividades onde o aluno vai escolhendo o caminho que ele quer. Então, na verdade, a ideia é de você também dar essa oportunidade do aluno ele trilhar o que ele quer aprender, obviamente dentro daquele conhecimento mínimo que todo mundo tem que ter, e a possibilidade de ter algo a mais, e assim, uma forma de personalizar um pouquinho o ensino. Então, a gente tem tentado fazer várias estratégias para atingir, né, o nosso objetivo de realmente formar bem os estudantes. Na verdade, tudo isso se abriu mais ainda, se mostrou mais ainda depois da pandemia, né, do início da pandemia, a gente foi obrigado a se virar nos 30 e sair correndo para poder criar estratégias para poder deixar o ensino em ordem. Acabou dando um cortezinho aqui, não sei se vocês também perceberam isso, Jéssica e Ram. Sim? Uhum. Deu um cortezinho no final aqui, Richard, onde tu estava dizendo ali que a gente no final teve que se virar nos 30 e, só para concluir a tua... Exatamente, para poder criar as estratégias, para poder fazer as atividades didáticas realmente acontecerem nesse período e de uma forma que fosse proveitosa, porque não adianta só fazer por fazer. Então, a nossa preocupação o tempo inteiro será que realmente o que nós estamos fazendo está sendo útil, verdade? Né? A gente sabe que uma coisa é você estar lá presencialmente, mas mesmo assim, estar presencialmente não garante que a pessoa está efetivamente aproveitando, porque ela pode estar só de corpo presente e mas não sei aonde, não é? Então, assim, dizer muitas vezes, porque é a distância, não é só porque é virtual. Não, eu acho que isso não tem nada a ver, assim, tudo depende, né, dos fatores. Agora, claro que a gente entende que a possibilidade de distração, de outras situações acabarem puxando, né, a atenção do estudante, talvez tem uma chance maior disso acontecer nessa interação fora da sala de aula. Mas, na verdade, acho que está no momento de todos nós, né, nos adaptarmos e repensarmos essas estratégias de ensino, porque acho que as coisas não vão mudar, não vão voltar a ser exatamente como eram antigamente, né? Eu tenho essa impressão realmente que, da mesma forma que era, a gente não volta mais. Eu acho que nós vamos ter aí ainda mesmo depois que passarmos agora essa pandemia, vamos pensando em 2021, eu acho que a gente tende a querer voltar, tentar voltar para como era em 2019 e ali nós vamos começar a enfrentar uma nova dificuldade, né? Ou uma, não vou dizer dificuldade, mas um novo desafio, né, que vai ser justamente aquele contraste, né, aquele confronto com o 2020 versus o 2019, que não vai ser o 2021, né? É o que vai sair dali, né? O que efetivamente vai ser o futuro, né, da nossa docência. Eu concordo absolutamente contigo, com tudo que tu disseste ali de que tem inúmeras ferramentas e que a gente pode fazer coisas fantásticas mesmo à distância, muito embora realmente o cadáver nos faz uma falta absurda. A peça anatômica nos faz uma falta absurda. Professor Richard, deixa eu, se me permite, mudar só um pouquinho o nosso assunto. A Jéssica já está louca para fazer outra pergunta ali, mas ela espera um pouquinho. Eu quero falar sobre a nossa sociedade internacional das sociedades de anatomia. É isso, né? IFA? International Federation of Associations of Anatomists. Muito bem. O ano que vem nós temos, para agosto, se eu não estou enganado, marcado um evento, um congresso. Será que sai? Então, professor, na verdade, as pessoas estão tentando se organizar, né, que seja de forma virtual, né? Na verdade, assim, o pessoal da Sociedade Internacional ele tem realmente tido uma preocupação em manter os anatomistas conectados.
Então, nós tivemos uma iniciativa inicial de fazer na verdade, na nossa gestão da Sociedade Brasileira de Anatomia, a gente conseguiu fazer a criação do Dia do Anatomista, exatamente para que a gente pudesse ter um momento de celebrar, né, e valorizar toda essa atividade dos nossos colegas, mas a gente não tinha nenhum marco assim internacional. Então, com tudo isso que veio acontecendo, então a sociedade acabou no ano passado criando então esse Dia Mundial do Anatomista, e a gente foi muito gratificante ver que ao redor de todo o mundo realmente existe uma valorização importante do anatomista, daquele profissional que se dedica ao ensino da anatomia, ao estudo e à pesquisa. Então, isso foi bastante importante. E, na verdade, o pessoal tem, de alguma forma, tentado pensar em alguma estratégia para aglutinar as pessoas novamente, porque, querendo ou não querendo, acho que esse relacionamento entre as pessoas, essa proximidade, essa troca de experiências, esse olhar olho no olho, esse bater papo, acho que ele é fundamental, né? Então, a sociedade tem tentado pensar em algumas estratégias para isso. Perdão pela minha indelicadeza, você que está aí nos assistindo, mas eu esqueci de comentar, o professor Richard é o secretário da IFA para o Brasil. Então, o professor Richard é o nosso representante brasileiro na IFA, na Sociedade Internacional. E foi por 2 vezes, acredito, né, Richard, presidente da nossa SBA, da nossa Sociedade Brasileira de Anatomia, correto? É verdade, a gente teve esse privilégio de ser presidente da Sociedade Brasileira de Anatomia por 2 vezes. Espetáculo. Na verdade, a gente ficou muito feliz porque foi uma experiência bastante gratificante. A gente pôde colaborar de alguma forma, então, para aproximar os anatomistas de todo o país. É impressionante como a gente acha que na ciência as coisas são diferentes e que na ciência, na verdade, nós estamos no mundo ideal, mas infelizmente não só a nível nacional como a nível internacional, a gente vê que muitas vezes assim, essa questão de todos estarem participando, de todos terem as mesmas possibilidades, de todos terem as mesmas oportunidades, às vezes não é exatamente dessa forma. E aí a gente, junto com os outros colegas que nos antecederam na diretoria da sociedade, a gente procurou cada vez mais aproximar a sociedade dos sócios, dos anatomistas, mostrar a importância de nós estarmos juntos e lutarmos pela nossa causa, e principalmente de fomentar os alunos, que são aqueles que vão nos substituir, que vão levar a anatomia para frente. Então, realmente é um grande desafio, né, fazer parte, né, da diretoria de uma sociedade científica, em especial da anatomia, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, de fazer com que uma disciplina de área básica, né, que na verdade nem sempre tem aquele, vamos dizer assim, aquele impulso da novidade, da coisa do que é moderno, como a gente tem em algumas outras ciências, mas mostrar que mesmo nos dias de hoje, mesmo em pleno século XXI, existem muitos conhecimentos da anatomia ainda para serem descritos e para serem utilizados na prática clínica. Então, muitas vezes, as pessoas me perguntam, mas o que vocês fazem no congresso de anatomia? Vocês ficam falando o quê? Então, na verdade, a gente tem visto cada vez mais o papel da anatomia no desenvolvimento da ciência. Então, por exemplo, a gente tem uma questão que eu sempre falo, né, é um exemplo que acho que é muito gritante, nos anos 2000, 2004, nós tivemos um cardiologista que gostava muito da anatomia, e ele, desde a época da faculdade, eu não sei o que exatamente ele ouviu do professor dele, ele começou a estudar coração de vários animais, do homem, e ele chegou em pleno século XXI e disse, olha pessoal, o que a gente entende da formação do coração, da embriologia do coração, da disposição do músculo cardíaco, não é exatamente isso que a gente fala até agora, e ele propôs, inclusive, uma teoria. Então, veja, como é que a gente pode explicar que em pleno século XXI, um dos órgãos mais estudados do corpo humano, ainda existem indagações sobre a macroscopia desse órgão. Então, isso é um ponto importante.
A gente tem uma questão também relacionada à anatomia comparativa, então eu costumo mostrar muito nas minhas aulas. Então nós temos algumas, na doença arterial coronária, por exemplo, que acaba levando à obstrução das artérias, e aí tem situações que os pacientes não têm mais o que fazer, né? A única coisa que falta é o transplante, e aí alguém que conhecia muito a anatomia dos animais, estudando a anatomia de uma espécie específica de jacaré, de crocodilo, viu que, por exemplo, eles apresentavam canais que levavam sangue do interior do coração para nutrir o miocárdio. Aí alguém chegou, bom, será que eu não posso imitar essa anatomia do coração do jacaré no homem? E ele desenvolveu uma técnica cirúrgica para fazer esse tipo de procedimento. E nós tivemos, por exemplo, alguns dos estudos que nós fizemos, pacientes que tinham dor para tomar água, dor para ficar sentado assistindo televisão, depois desse procedimento, por exemplo, melhoraram, conseguiram tomar mais remédio, conseguiram ficar sem sintomas. Então, na verdade, a gente não está dizendo que nós vamos descobrir um órgão novo, não é isso. Mas existem tantas informações anatômicas que a gente não sabe, ou que a gente sabe, mas a gente talvez ainda possa aplicar em algum procedimento. Então, eu acredito muito que o conhecimento da anatomia, primeiro, ele ainda tem coisas que podem ser utilizadas para a gente beneficiar o nosso paciente. Segundo, o conhecimento da anatomia, ele nos dá uma possibilidade de poder criar situações a partir desse conhecimento. Então, como é que eu vou desenvolver um procedimento menos invasivo? Como é que eu vou entender melhor tal fato? Então, na verdade, a anatomia, não só como todas as outras ciências básicas, elas são fundamentais porque elas nos ajudam a pensar. E a gente não fica preso apenas a decorar guidelines, decorar diretrizes. A gente consegue raciocinar melhor. E se a gente sabe, e se a gente consegue raciocinar, a gente pode criar coisas. Então, acho esse que é o nosso grande diferencial quando a gente fala das ciências básicas. O que me deixa um pouco preocupado é que, à medida que a gente vai vendo com o aprimoramento, né, dos cursos de medicina, e a gente vai vendo cada vez mais a diminuição da carga horária das atividades básicas, a gente tem essa preocupação de que cada vez mais as pessoas vão ficar decorando coisas, vão ficar seguindo situações e perdem essa capacidade de entender, de pensar, de raciocinar, que merece a nossa atenção. Nosso tempo está quase acabando já. Jéssica, gostaria de fazer a pergunta para o professor? Eu quero sim, professor. Nós vimos que você foi agraciado com troféus, medalhas, prêmios e até mesmo uma associação atlética com o seu nome, né? E sabemos que todos eles devem ter sido muito marcantes na tua vida, né? Nessa caminhada toda. Mas, assim, a gente gostaria de saber se tu gostaria de nos falarem de algum deles em especial que tu tenha recebido, se gostaria de comentários sobre um desses prêmios para a gente, um pouquinho. Bom, na verdade, assim, todos realmente me fizeram muito feliz, porque, na verdade, todos eles, assim, nunca esperei, né, esses prêmios, e, na verdade, foram todos, assim, muito, como eu vou te dizer assim, foram muito especiais para mim. Claro que eu sempre procurei, né, e procuro, né, ter uma relação muito aberta, muito clara, né, com os meus estudantes. E na verdade eu tive uma questão bem interessante, porque eu vim de uma faculdade pública, né? E durante muito tempo eu achei que as únicas instituições que realmente eram importantes eram as faculdades públicas. Mas quando eu comecei a ir para as faculdades privadas, eu comecei a perceber que eu era mais útil e que eu conseguia realmente colaborar muito mais, né, com as pessoas, porque na verdade na faculdade pública eu sempre fui só mais um, né? E na faculdade privada a gente tem essa possibilidade de poder realmente nos dedicar e poder fazer um diferencial. E na verdade eu sempre procurei tratar os meus alunos, os meus estudantes como colegas, né? Colegas porque daqui a pouquinho, né? Uma questão de no máximo 6 anos, todos vão ser médicos igual a mim e vão trabalhar do meu lado. E hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com
quase todos os colegas que trabalham comigo, que fazem plantão comigo, foram meus alunos. Então, isso é muito gratificante. E é isso realmente, né, acho que assim, a gente tem uma relação muito boa com todo mundo, com os alunos, e todos esses prêmios eu acho que vieram a mostrar talvez isso. E claro que eu não posso, de espécie alguma, né, deixar de falar, né, de ter um nome de uma atlética, porque isso realmente é uma coisa, é uma situação inimaginável, simplesmente não existe. E não existe, na verdade, assim, é inacreditável, né, você ter o seu nome numa associação, quer dizer, numa atlética. Quer dizer, eu jamais na minha vida pude imaginar, nem nos meus melhores sonhos, e que algum dia na vida isso poderia acontecer. Na verdade, talvez até eu achava que o prêmio Nobel fosse mais factível do que o nome de uma atlética. Então, realmente, em termos de premiação, assim, todos foram muito especiais, todos são muito especiais. Realmente ter um nome numa atlética, assim, primeiro é uma responsabilidade imensa, gigantesca. Né? Eu até falei, gente, mas vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Porque é uma coisa assim, é indescritível. Então, claro que eu não posso deixar de... E por incrível que pareça, foi a primeira turma que eu dei aula quando eu cheguei lá em Aracaju, na Universidade de Tiradentes. Então, é um carinho, é uma emoção assim, realmente sem palavras. Maravilha, maravilha. És merecedor, Richard, és merecedor. Bom, o que me agrada muito nesse Zoom gratuito é que ele é muito rápido. 40 minutos já foram. Nós temos 4 minutos só para encerramento. E alguns até comentam assim, mas podia ser mais longa. Não, não, o bom é que seja assim mesmo, pequenininha, né, porque daí dá vontade de assistir de novo e assistir de novo, e com vontade de querer saber mais até a respeito do professor Richard e de outros convidados que nós já tivemos e que vamos ter. Então, professor Richard, mais uma vez eu quero te agradecer muito, né? Estamos encerrando o nosso Anatomista Entrevista. Quero, de coração, agradecer a disponibilidade do teu tempo e nos dá o prazer aqui de vir conversar um pouquinho conosco, porque, como tu estava dizendo, na universidade privada parece que a gente consegue fazer um pouco a mais, assim, né? Parece... E essa que é desta liga é uma universidade privada, né? Não é uma universidade federal. E a gente consegue fazer bastante coisa e os alunos, eles têm uma dedicação e um empenho que, nossa, eu não posso falar muito porque senão eu começo a me emocionar, porque eu os trato sempre como meus filhos e gosto muito de trabalhar nessa instituição que eu estou e com esses meus alunos. Então, em nome deles, eu te agradeço demais por disponibilizar o teu tempo para conosco. Professor, eu que agradeço, sempre é uma honra. E acho que eu só queria, antes de terminar, dizer que, pessoal, não desistam, vão em frente. E, na verdade, assim, apesar de muitas vezes nós acharmos um grãozinho de areia no meio do deserto, eu queria falar para vocês que tudo que a gente faz realmente faz a diferença. E hoje eu fui dar uma aula relacionada à atenção primária. A gente foi conhecer um serviço, uma ONG que cuida de pacientes com câncer. Então, na verdade, só para vocês terem uma ideia, essa ONG começou com uma tia que morava perto do hospital e que, como na época as pessoas vinham de longe fazer quimioterapia e não tinha como voltar, ela oferecia uma água, ela oferecia um biscoito, ela oferecia o quintal de casa para eles sentarem. Hoje, só com essa iniciativa dela, ela virou uma ONG que tem médicos, que tem uma equipe multidisciplinar e que hoje em dia lá, né, o estado de Sergipe, ele não vive, não pode viver sem essa atividade. E tudo começou por causa de uma tia
que gentilmente serviu uma água, um copo de água e acolhia as pessoas que não tinham nada a ver com ela, mas assim por uma questão assim muito simples e assim que a princípio o que é você oferecer um copo de água para alguém. Então, na verdade, nunca desistam dos sonhos de vocês. Tudo que a gente fizer, mesmo que seja pouco, na verdade isso não é pouco, isso faz toda a diferença. Então, sejam bons profissionais, aproveitem a oportunidade que nós estamos tendo, né, para realmente fazer a diferença. E o que vocês fizerem, o pouco que a gente puder fazer, isso já é muito. Então, muito obrigado por essa oportunidade, sucesso para todos vocês. Eu estou sempre à disposição, o que a gente puder fazer para bater papo, trocar ideias, estou aqui à disposição. Professor Bonato, sempre uma satisfação, muito obrigado por esse convite. Pois então, e como dizer que esse homem não merece... Como diz imagina, Bonato. Não só uma atlética, mas uma universidade no nome dele. Pessoal, encerramos então o nosso Anatomista Entrevista de hoje. O pai do filme, né? Tudo vem da anatomia, esqueçam da anatomia. A anatomia é fundamental. Pessoal, nosso tempo acabou. Obrigado, professor Richard. Obrigado, Ramos. Obrigado, Jéssica. Tchau, pessoal.